Olá, gente! Estamos na terceira aula do nosso curso de Psicologia e Religião. Estou muito animada, temos caminhado bem e vamos ter um pequeno memorial, relembrar um pouco do que aprendemos até agora. Na primeira aula, a gente falou sobre essa relação de psicologia e religião, do que se tratava, das questões éticas que acompanham, sobre como mais ou menos as pessoas já trabalharam e vão trabalhar o tema da religião, sobre que metodologias são comuns nessa área. Então a gente fez uma coisa bem en passant sobre esse tema. E na segunda aula, nós conversamos sobre os precursores, as pessoas que começaram a história da psicologia e da religião. Então falamos de autores tanto que a gente conhece e outros autores que a gente não conhece também, mas que são importantes para a gente entender essas articulações. E hoje nós temos como objetivo que parece meio bobo a gente falar sobre terminologias, mas quando a gente olhar, a gente vai perceber o quanto é importante a gente saber a diferenciação de cada palavra para a gente fazer nossas pesquisas, a nossa prática, enfim, e saber para quais autores, para qual segmento nós vamos caminhar. As pessoas entram nesses temas por muitos caminhos. Você pode começar pelo tema da espiritualidade, começar pela religiosidade, começar pela religião, enfim. Eu gosto de começar pelo tema da religião e há um motivo pelo qual meu curso se chama Psicologia e Religião e não Psicologia e Espiritualidade, e Psicologia e Religiosidade, Experiência Religiosa, que é o seguinte, já para a gente começar. Quando a gente fala de religião, a gente fala de uma certa estrutura de ritos, mitos, ações que podem englobar e normalmente engloba a religiosidade, a espiritualidade, as relações com o sagrado. Nem todas as experiências com o sagrado vão passar pela religião, mas grande parte passam pela religião. Então eu prefiro começar falando desse macro, né, para depois ir diferenciando esses micros, dessas experiências místicas mais individuais, da espiritualidade mais individual. E por isso esse curso se chama Psicologia e Religião. Mas vamos chegar mais perto do que significa religião. Uma autora chamada Clarice de Franco, ela descreve que a religião está vinculada necessariamente a ritos, a doutrinas, a mitos e símbolos. O que é cada uma dessas coisas? Ritos. Então, de certa forma, a forma que você vai se conectar ao sagrado tem uma certa estrutura. É através de uma oração, é através de acender uma vela, é através de, enfim, de um trabalho, de um ebó. Então, de certa forma, existe um processo de aproximação com esse sagrado, né? E, normalmente, quem controla quais ritos que a gente chega até o sagrado é essa estrutura, a religião. Temos doutrinas, então, o que está por trás de como a gente deve falar com a divindade? Porque se a gente tratar de outro jeito a divindade, ela vai negar. Ou se a gente tratar de outro jeito a divindade, ela não aceita. Então, de certa forma, essa doutrina vem de acordo com esses ritos e também com os mitos que são fundadores dessa religião. Então, por exemplo, se você tem um Deus que aceita certo tipo de alimento, porque na história dele o alimento, enfim, veio com fartura quando ele teve um milagre, tem a ver o mito da história desse Deus com o que você vai fazer ritualisticamente, com que doutrina vem depois. Então, a gente vê que é tudo muito interligado e a partir disso vem os símbolos. Um exemplo religioso muito forte é a Eucaristia, por exemplo, que tem um mito, né, muito claro da história de Jesus, que morreu e ressuscitou. Temos um símbolo, que é o pão, o suco de uva, o vinho, que representa essa morte e a ressurreição. Existe a doutrina de como, quando você come esse pão e bebe esse vinho, e a partir disso se criam rituais, né? Que você tem que passar por uma classe e a partir disso entender certos pontos, para assim você tomar da ceia do Senhor, por exemplo. Então a gente vê aí que a religião ela perpassa o controle desses pontos e por isso, comumente, a religião ela é vista como às vezes algo negativo, porque ela controla
aquilo que vai se pensar da espiritualidade, aquilo que você vai viver, ou enfim, quem vai ter hierarquia e quem não vai ter hierarquia, quais símbolos vão ser colocados, vai ser sempre um santo branco, homem. Então, de certa forma, a religião sofre muitas críticas, enfim, porque também aqueles que têm o poder na religião são aqueles que às vezes roubam o dinheiro do fiel, enfim, tem possibilidade de controle, né? O Messias Eliade fala sobre isso. Então, de certa forma, é um tema muito difícil, as pessoas não gostam de falar de religião, dessa estrutura. Porém, essa estrutura, ela existe, a maior parte das pessoas está, de certa forma, vinculada a algum tipo de estrutura, ou, enfim, vinculado à Igreja Católica, vinculado a alguma convenção de uma religião protestante, vinculado, enfim, com alguma casa de santo que tenha uma certa linhagem. Então, de certa forma, tem uma coisa boa, porque a religião, ela mantém o histórico daquela fé, mantém, enfim, aquilo que os antepassados fizeram para que não fosse perdido na história, mas também tem essa desvantagem de que é um espaço que, por ter o controle, pode fazer muitas desigualdades perante o outro, né? Então, é por isso que a gente tem tanto escândalo de lideranças religiosas, tem tanta dificuldade, assim, de lidar com o tema de religião e, por exemplo, psicologia. E aí vem uma questão relacionada a ritos, aos mitos, aos símbolos da religião. A psicologia não tem, de certa forma, como interferir, porque isso ali é uma estrutura, é fechada, é uma doutrina. Então, quando a gente fala dessas relações, é um lugar de gente ser laico, como psicologia, entender que aquele conhecimento não é o nosso conhecimento, mas respeitar as doutrinas daquele espaço, ok? Show? Aí vem uma coisa que tem muito a ver com a gente fala pouco, que é a questão da religiosidade. A religiosidade é a forma que você pega essas estruturas todas da religião e experiencia. Isso é muito claro aqui no nosso país, que tem muitas festas religiosas, tem muitos santos nacionais, a gente tem, enfim, mitos nacionais, a gente tem formas de exercer, né, a espiritualidade. Então, por exemplo, a gente tem folia de reis. Se você chegar no Vaticano e perguntar se lá tem folia de reis, provavelmente eles vão dizer que não existe folia de reis na estrutura da Igreja Católica, mas é uma religiosidade nacional muito importante. A gente tem, por exemplo, o Círio de Nazaré, né, como é uma festa que as pessoas vão e tem uma procissão que tem uma questão estrutural da Igreja Católica, mas que também existe esse jogo, né, com as doutrinas. Isso acontece também, por exemplo, em igrejas evangélicas que, ao mesmo tempo, tem a ideia, por exemplo, que você tem que cantar durante o culto, e aí você mistura uma música de MPB, ou pega o som dali, bota uma música gospel. Então, de certa forma, a religiosidade tem a ver com o que você faz com essa doutrina, com o que você recebe, né? E num país que, enfim, durante muitos anos, faz, sei lá, pouco mais de 100 anos que a gente deixou de ser um país oficialmente católico. E desde então a gente tem visto lideranças religiosas e toda essa influência da religião. Então, é muito difícil você não passar pela ideia de religião e tomar uma decisão acerca disso. E, enfim, ter símbolos na tua casa, mesmo que você não seja. Então, de certa forma, a religiosidade fala mais sobre um aspecto cultural e como aquilo te afeta ou não. Se, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, você lida com Cristo Redentor com uma proteção ou não. Você pode até nem ser cristão, mas como é a tua relação com aquele símbolo religioso? E isso pode acontecer com pessoas ateias. Tem uma relação com a religião, mas aquela religião não é uma coisa assim que ela se identifica. Apenas tem uma relação do ouviu a Ave Maria, que toca na igreja perto, e aquilo afeta ela, né? Então, de certa forma, a gente vê essas manipulações da doutrina. Outra coisa que é muito comum quando a gente fala de religiosidade tem a ver com o que a gente chama de hibridismo ou sincretismo, que tem a questão de que
tradicionalmente aquelas coisas não são juntas, mas a gente transforma a religião e se torna algo em comum. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil claramente uma mistura da ideia de São Jorge com Ogum, né? Então a Umbanda e muitas outras pessoas que, enfim, nem são de religiões de matriz africana e nem são católicos, elas se vinculam a essa ideia de que Ogum, que é um orixá do candomblé, que foi incorporado pela Umbanda, né? E São Jorge, que é um santo muito curioso, né, na história, porque a história que a gente tem de São Jorge aqui no nosso país não é muito vinculada à história de São Jorge que existe na Europa. Enfim, são percepções muito diferentes sobre esse santo guerreiro. E a gente faz essa mistura, isso tem um sentido. Eu peguei também uma reportagem que teve um tempo atrás no México, que teve uma procissão que as pessoas foram vestidas de palhaço e aquilo era uma coisa local, né? Talvez em outros espaços, se você for vestido de palhaço numa procissão, você estará sendo desrespeitoso. Então a gente vê aqui como a religiosidade ela é mais maleável do que a religião. Quando a gente fala de religião, existe uma estrutura. Quem consegue malear um pouco, normalmente é alguém já de dentro, é alguém que faz parte. Então, por exemplo, quando a gente vê o Papa Francisco fazendo uma encíclica falando sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre a sociedade, ele faz uma pequena mudança naquela estrutura que já existe há, enfim, 2000 anos. Só essa camada bem fina consegue fazer a mudança da religião, mas na religiosidade tem muito mais maleabilidade, e nisso a gente vê muito nossos consultórios, como a pessoa lida com aquela espiritualidade que ela tem. Se você perguntar para ela qual a sua religião e ela disser que, enfim, é espírita, mas gosta de ouvir a rádio evangélica, enfim, ela tem um budinha na casa dela, e como tudo isso a protege de certa forma. E essa é uma das áreas que, por exemplo, a psicologia olha e deveria olhar mais com um certo cuidado, né? Como é que as pessoas articulam essas várias questões da vida, esse trânsito de ideias, esse trânsito de crenças da religião para se tornar uma religiosidade, ok? Acerca disso, que depois a gente também vai falar na aula, não sei se na próxima aula ou na outra, mas sobre sem religião, pessoas sem religião, que nessa mistura às vezes até tem retiradas. Então, por exemplo, as pessoas exercem a cabala sem exercer o judaísmo, as pessoas falam de sufismo sem serem muçulmanos, e isso tudo tem a ver com o que você faz com essa religião, essa religiosidade. E aí tem esse campo cultural de como a gente exerce a religião. Por exemplo, o São Cosme e Damião, que tem a questão dos doces em si, mas também tem um campo mais íntimo da religião, como aquilo te afeta, quais sensações te dão, aonde você se conecta, o que aquilo transforma para você, que a gente chega no campo da espiritualidade. E nesse campo da espiritualidade, que tem a ver com a pessoa em relação ou não com aquela religião, é que a gente encontra muito mais e tem avançado muito as pesquisas, não só da psicologia, mas das ciências humanas e de saúde no geral. Porque nesse campo individual existe mais maleabilidade, existe mais alguns termos que chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, tem se substituído a ideia de espiritualidade com a ideia norte-americana de meaning, que significa sentido de vida. Então a gente hoje tem associado mais a espiritualidade com aquilo que te dá sentido do que propriamente com uma religião. Só que olhando, por exemplo, para o nosso país, é muito comum que os dois estejam associados. E normalmente as pessoas estão associando, mesmo que indiretamente. Então, por exemplo, quando a gente fala que a pessoa se sente mais elevada por ser pai, e aquela missão dele de ser pai, de cuidar de criança, de que aquilo ali vai passar valores para a vida, isso vem, de certa forma, de uma religião. Isso aí tem uma estrutura católica que tem essa valorização da família. Ou quando a pessoa fala que vai se tornar
vegetariana porque acredita que nós somos um com a natureza. Isso vem de certa experiência oriental, isso tem um certo norte. Então, por isso que eu, particularmente, eu gosto de trabalhar a espiritualidade dentro da área de religião, mesmo que a pessoa negue, mesmo que seja ateísmo. E outros autores não, fazem uma separação mais clara. A gente vê o Wellington Zangari, lá da USP, que ele faz uma separação muito mais clara do que é espiritualidade, o que é religião, fala de espiritualidade ateia. Enfim, tem pesquisas muito interessantes nessa área que vale a pena conferir. Então, resumindo, por exemplo, essas 3 palavras que são as palavras principais, a gente vai ter um quadrinho aqui que diz um pouco sobre cada uma delas. E a gente está jogando esses conteúdos aqui como se fossem muito fechados, mas a gente sabe aqui como elas conversam muito entre si. E aí vem outras palavras que são mais específicas, que você encontra mais em diferentes autores, enfim, por exemplo, o termo experiência religiosa, né, que a gente vai ver muito no William James. Experiência religiosa para William James se encontra entre o caminho da espiritualidade e da religiosidade. Então tem a ver com sentido de vida, tem a ver com comportamento, tem a ver com cultura e tem a ver principalmente com o que você vai fazer com aquilo que lhe foi dado. Então, se é passado um certo conteúdo de fé, como é que você vai viver essa fé daí para frente? Isso aparece muito, por exemplo, no William James. Outros termos que aparecem muito é a questão da fé, né? A fé tem a ver com o sistema de crença, que não necessariamente você precisa ter uma comprovação para crer, mas que de certa forma você continua acreditando mesmo assim. Isso aparece também com alguns autores em específico, né? Nem todos os autores usam o termo fé, porque é um termo que foi muito apropriado dentro mesmo da religião, né? A fé evangélica, a fé católica, enfim. Então, de certa forma, a gente vê bem menos esse tema da fé aparecer nos textos acadêmicos. Mas aparece, então é interessante a gente conversar sobre a questão da fé, por exemplo. Uma palavra que a gente vai ouvir muito, muito, muito é a questão da mística, que é muito importante quando a gente fala da religião. A mística tem a ver com essas experiências espirituais da espiritualidade, né, que eu estou usando a questão da espiritualidade que tem a ver com a vivência individual. Mas que normalmente quando a gente fala de mística, a gente fala também de experiências sensoriais. Então a gente pega, por exemplo, visões de Hildegard. Eu vou mostrar aqui uma imagem de uma visão que a Santa Hildegard teve. A gente fala do êxtase de Santa Teresa d'Ávila. E durante muito tempo, como eu comentei, acho que na aula passada, esse era um dos grandes temas, chamava muito a atenção de como tinha essas experiências místicas, sensoriais para as pessoas. Outra coisa que aparece muito é a questão da experiência mediúnica. Também botei a tese do Wellington Zangari aqui na pasta, porque a experiência mediúnica também é sensorial, tem a ver com o que você ouve, tem a ver com o que é aprendido, o que é posto na prática, mudança de traços. Então, de certa forma, quando a gente fala dessas experiências sensoriais, a gente não fala só de espiritualidade, a gente usa mística ou experiência mediúnica. E no caso, por exemplo, de William James, que ele fala, por exemplo, de mudanças extremas de valores e de forma de ver o mundo, ele usa o termo experiência religiosa, né? Então, de certa forma, são esses conceitos, mas só deixando muito claro, isso não é uníssono. Para algumas pessoas, religião tem que ter um livro, então budismo que não tem um livro, claro, uma Bíblia, não seria religião. Enfim, creio que isso reduz muito para só religiões monoteístas e reduz muito para religiões de caráter escrito. Mas se não tem um Deus, não é religião, tá? Então a gente vai jogar o budismo fora. Não podemos jogar várias vertentes do budismo fora, porque era uma experiência que tem ritos, que tem um sagrado, que tem, enfim, uma outra apropriação que eu acho importante da gente manter dentro desse campo da religião, né? E aí, a partir disso,
a gente tem relações diferentes com a religião. A gente tem, por exemplo, o que foram chamados de... que a gente vai falar também de temas mais à frente, que tem a ver com a religião intrínseca e extrínseca, né? A religião intrínseca é como aquela religião realmente faz sentido para você e você reproduz ou não algo porque ela tem sentido para você, e o extrínseco, que é uma regra que lhe é posta e você cumpre porque, enfim, você tem medo do inferno, ou que é uma regra que você acredita que senão as pessoas vão ter problema com você se você não a fizer. Então, a partir desses conceitos, a gente vai ter relações diferentes com as pessoas. Tem gente que lida muito mal com a religião e lida super bem com a religiosidade, adora uma festa popular. Tem gente que odeia multidão, festa popular, procissão, mas tem uma mística interna que sente, vê, experiencia coisas. Tem gente que usa essa mística de ver coisas para dentro da religião, tem gente que não, que vai ser indivíduo, vai fazer um caminho individual, vai fazer um outro trajeto. Então tudo isso não só se articula, como é muito plural, né? Para algumas pessoas, religião tem que ter um grupo, para outras não tem, mas de certa forma a gente pegou esses conceitos, ok? De religião como uma coisa estrutural, que tem rito, mito, símbolos, a religiosidade como aquilo que a gente experiencia da religião e como a gente manipula, a espiritualidade como aquilo individual que você produz, então a sua oração diária, os teus momentos de silêncio, o seu sentido de vida, a mística como sendo aquele espaço do que você sente, então um calafrio, você ouve uma voz, e enfim, nem todo mundo tem essas experiências. A fé como esse conjunto de crenças que a gente crê independente se tem uma prova ou não. Então, de certa forma, tem muitos caminhos para a gente entender esses conceitos. Outras formas de entender esses conceitos também aparecem para alguns autores que a gente viu, por exemplo, o Erich Fromm. Ele fala, por exemplo, de uma ideia de uma religiosidade combativa, humana, e uma outra religiosidade que é autoritária, né? Então, existem sim estruturas institucionais que são para o bem da humanidade, para fazer a caridade. Existe a questão meramente autoritária para controlar outras pessoas. Enfim, então de certa forma, dependendo dos autores que a gente vai ver muito melhor na próxima aula, como cada autor lida com cada tema, né? Alguns autores vão querer trabalhar a espiritualidade, o William James quer trabalhar a experiência religiosa. Alguns autores, por exemplo, a gente tem o grupo de pesquisa de antropologia do Museu Nacional, pega toda a questão da religiosidade nacional, das festas de São Cosme e Damião, então caminha um pouco por esse caminho. Eu, particularmente, caminho pelo caminho da religiosidade e da espiritualidade. Mas, enfim, isso tudo comunica. Então, de certa forma, mesmo que você... eu estou estudando a estrutura da Assembleia de Deus. Mas, de certa forma, você entender como cada um manipula e como isso funciona individualmente para as pessoas, pode te ajudar a entender como foi formada a Assembleia de Deus. Enfim, eu gosto quando essas coisas se comunicam, mas eu entendo que para se dividir tecnicamente no trabalho, a gente acaba separando. Então eu vou só terminar com umas certas indicações. A gente tem, por exemplo, o canal que eu botei aqui da TV Nupes, que fala sobre religião e saúde, mas também fala muita coisa de espiritualidade, religiosidade. Tem esse videozinho sobre os conteúdos do que é cada uma dessas coisas, eu recomendo. E também tem os outros termos também mais específicos que eu posso trabalhar um pouco melhor com vocês. Por exemplo, se você for falar de Mircea Eliade, você vai falar, por exemplo, da ideia de sagrado e a ideia de profano, que isso também aparece com outros autores. O sagrado sendo aquele que é intocado, aquele que você precisa ter um rito para acessar, daquilo que não é misturado, e o profano como aquilo que é misturado, que é fácil, que tem, enfim, que contamina o ambiente, e eles estão sempre em disputa, né, na sociedade de o que é sagrado, o que é profano. Enfim, é uma discussão que, por exemplo,
é muito comum e provavelmente você pode ouvir esses termos, e quem conversa mais sobre esses termos é o Mircea Eliade. E tem, por exemplo, o conceito de luminoso, que é falado, por exemplo, sobre o conceito do que é Deus, do que é o sagrado em si, como ele se comunica com você, como é que se sente esse ser. Então a gente fala de experiência luminosa, quando a gente fala dessa experiência direta com o sagrado, né? Alguns autores usam esse conceito, mas também não são todos. Estou apresentando porque vai que vocês encontrem, enfim, com o Alpert, o Hood e outros professores e profissionais que pensam o tema de religião, ok? Então a gente se vê na próxima aula. A gente vai falar dos temas que normalmente são pesquisados na área de religião. Então a gente já está bem... Entendemos qual é o chão, entendemos quem são as pessoas que normalmente pesquisam, que já pesquisaram, entendemos os conceitos. Agora a gente vai entrar direto para as pesquisas e a gente vai avançar bastante a partir daqui, tá bom? Grande abraço e até a próxima.